Olá, amigos. São 13 horas 4 minutos, horário de verão. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira e nós estivemos hoje na Câmara Municipal, na sessão ordinária que esteve hoje, que acontece toda segunda-feira às 10 horas da manhã. E alguns assuntos foram de bastante interesse aqui do nosso município e nós convidamos o vereador Anderson Barbosa para que participasse do nosso programa hoje aqui, para a gente poder bater um papo, conversar, até porque ele fez um requerimento hoje, reclamou muito lá na Câmara hoje, fez um requerimento, disse que já tinha feito várias indicações e até agora não conseguiu nada, sobre a questão da recuperação da pavimentação asfáltica do residencial Tuiuiu, né? Além de outros, falou sobre a questão da UPA também, né? A falta de incentivo aos atletas, asfalto da rua Joana Canuto, parece que a prefeitura deve estar perdendo esse recurso aí se não correr atrás. Então, vários assuntos que são extremamente importantes, que a população sabe o que está acontecendo na Câmara e o que está acontecendo também no Poder Legislativo. Afora isso, nós ficamos sabendo hoje na parte da manhã, eu quero ver com o Ivanildo, se o Ivanildo confirma ou não, que me parece que a vereadora Márcia Pache está puxando o tapete da direção da Márcia Ponte, desculpe, Márcia Pache era a nossa ex-funcionária aqui. A Márcia Ponte parece que está puxando o tapete da chapa, que já estava montada, ela assinou tudinho, está tudo assinado lá, dizendo que estava apoiando o vereador Ivanildo Amaral para presidente da Câmara, tudo certo, ela, o Maxwell também. E agora parece que ela está puxando o tapete seu lá, Ivanildo, boa tarde. É verdade isso ou não? Me parece que é tudo esquema do Alcino lá, que ele não admite que você pegue a presidência da Câmara. Boa tarde, boa tarde. Desculpe já te colocar nessa... Boa tarde, sociedade regional. Primeiro, eu não sabia nem que eu tinha o tapete. Né? Segundo, eu não acredito que a vereadora Márcia Ponte, que tem demonstrado coerência nas suas ações, tem sido uma vereadora atuante, ela vai fazer isso. Até porque eu não busquei ser presidente da Câmara, não nasci presidente de Câmara, e eu fui chamado por um grupo de vereadores para essa tarefa. Se o vereador Alcino vai gostar ou não vai gostar, é problema dele. A Câmara não é parte da Prefeitura. A Câmara é um poder independente e tem que atuar-se como independente. E qualquer um que deu o nome na chapa, assinou, tem o direito de sair. O vereador é livre para ele vir. E eu reitero, não acredito que a vereadora faça isso. Até porque ela era nossa convidada no Visão Crítica semana passada. E se ela fizer isso, ela vai ser usada. Até porque nós sabemos exatamente quem vai votar na vereadora, a presidente, que estão oferecendo a presidência a ela, a conversa extraoficial. Porque depois sabe que o A, B ou C não vai votar nela e vai carrear os votos, muito provavelmente, para uma pessoa protegida do prefeito, e que nós sabemos muito bem quem é. Então tá bom. Boa tarde, vereador. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho interessante os assuntos que a gente vai abordar hoje aqui e a sua ênfase que o senhor deu hoje lá nesses assuntos que nós abordamos aqui no começo. Boa tarde, Vieira. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui participando do seu programa, um programa muito bem visado aí pela sociedade consul-lacerdense, que busca informar melhor o cidadão dos reais acontecimentos aí, especificamente aqui no nosso caso, no mundo político, né? Para que as pessoas possam saber de fato qual é a atuação de cada um no legislativo, até mesmo do próprio executivo, né? Boa tarde, meu amigo Ivanildo Amaral, né, meu nobre colega, um grande companheiro lá na Câmara de Vereadores, assim como os demais também. E nós estamos aqui à disposição. Eu já vi que o negócio aqui começou com pinga-fogo, né? Você já colocou a faca na garganta do meu nobre colega aqui, né? Mas é assim que tem que ser. Eu acho que nós estamos aqui, né, tanto eu quanto o Ivanildo, quanto os demais vereadores, justamente para esclarecer. Aquilo tem que ser questionado e perguntado, cada um que se posiciona. Afinal de contas, nós estamos na vida pública para isso. Agora, vereador, então deixa eu lhe perguntar o seguinte. Uma das coisas que o político tem que ter é palavra. Lado e palavra. A hora que ele apalavrou, a hora que ele falou assim, ó, te dê minha palavra, morreu o assunto, né? Em política é isso. Agora, trairagem em política, isso costuma custar caro depois, né? Porque a falta de confiança que se tem em vereador que se troca de lado, político, não estou falando só questão de vereador, né? Tem político que entra de um lado, vai até perder, sabendo que vai perder, mas não, eu dei a minha palavra e acabou o problema, né? Isso
Na vida tem que ser assim, né? E em política muito mais ainda, porque você acaba representando um grupo, você acaba representando um segmento da sociedade, né? Ao contrário do que o Ivanildo está falando aqui, que não acredita, que não sei o quê, eu acredito, Ivanildo. Porque o prefeito Alcino é típico dele fazer jogo sujo. Isso é típico do Alcino. Quem conhece Alcino antes de ser político, sabe que é jogo sujo do prefeito. Né? E aí tem vereadores que se prestam para isso. Né? Por migalha, vai receber lá um cargo não sei para quem, não sei o quê, um esqueminha tal lá. Aquele tipo de política suja, né? Que o presidente Bolsonaro está entrando agora para acabar com isso. Aquele toma lá da cá, eu vou te dar um apoio aqui. Aquele jogo sujo de política suja, digno de, né, da gente recriminar aqui e falar que isso é coisa podre, é o lado podre da política. Exatamente, pelos números da eleição que nós tivemos recentemente, é que comprova que não dá para não ter lado, que não dá para palavrar algo e pular do galho depois por vantagens espúrias. Eu confio na Márcia, a nordestina porreta, ela não é disso, não. Não, eu ficaria muito surpreso. E exatamente por não ficar surpreso, veja que eu acredito nela. Mas o jogo de interesse é muito grande. Eu estava saindo da Câmara, até atrasei um pouco, fui chamado pelo novo vereador Anderson e pelo novo vereador Antônio. Porque disseram para eles um negócio que eu achei, no mínimo, absurdo que eu houvera dito. A formação da chapa, que eu peguei uma cópia, que eu mostrei para o Alcino. Primeiro que não saiu em nenhum momento da Câmara esse papel. E eu falei para eles. E eles confiam. Porque não tem realmente, eu não tenho uma foto nem de quem fez. Até porque os 6 que deram o nome, e mais o Pedro que empenhou a palavra comigo, não tem porquê. Porque pular fora. Até porque está funcionando bem. E não estando funcionando, eu prefiro não ser. Eu vou ter dissabores. Você ser presidente do segundo ano da legislação em diante é complicado. Reeleição é uma luta que todo mundo que foi para a reeleição sabe o quanto é difícil. Esporádicos são os casos de sucesso. O Anderson, por exemplo, é um caso de sucesso de reeleição. Porém, se nós olharmos para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para a Câmara Federal, que só reelegeu um, nós vamos ver que o quadro está mudando. E mentiras na política, como você falou, não cabe. Mentiroso tem que ser tirado. Mentiroso, corrupto, cara que quer levar vantagem em tudo, a lei do Gerson não cabe mais em política. E nós temos que extirpar isso, doa quem doer. Tá certo. Bom, vereador Anderson, hoje o senhor fez eu não sei se você quer continuar discutindo esse assunto aqui, fica à vontade. Deixa eu só complementar, porque a gente não se posicionou com relação ao assunto aí da presidência da Câmara, assim que você chamou o assunto, né? Mas eu também concordo com o nobre colega Ivanildo. Infelizmente, o Executivo ele tem por obrigação de fazer as articulações políticas dele, de tentar viabilizar o presidente que ele queira, como ele fez na legislatura, aliás, nesse biênio aí, quando ele articulou para que o Pedro fosse o presidente da Câmara, né? E ele teve sucesso nisso, né? Enfim, mas eu acredito o seguinte, assim como eu sempre tenho tido muita conversa com outras pessoas, outros colegas vereadores, né? A gente empenhou a palavra, está empenhado. Você assinou, acabou. A gente foi procurado por outros pré-candidatos à presidência também, o meu colega, que também seria um excelente presidente, nobre colega, o vereador Kleber Sela, mas eu já tinha uma pré-conversa, tanto com o Ivanildo, quanto com o Maxwell, com Márcia Pontes, Antônio da Dengue e vereadora Natalícia. Falei, não, ali a gente está conversando, é um grupo de 6 a 7 pessoas, então até que eles me falem que o grupo não está coeso mais, eu estou com eles. Eu acho que coesão é assim que funciona, é assim que se constrói. E eu não tenho dúvida que são só boatos, não é de hoje que sai esse boato. A própria vereadora Márcia Pontes, lá na Câmara, já me falou por diversas vezes que ela não abre, que ela está junto com o grupo. Eu creio que são apenas boatos, assim, apenas tentando, vamos dizer assim, desconstruir o que está em processo de construção. E cada um ali é dono do seu mandato, tem maturidade suficiente, sabe que a opinião pública vai cobrar também, que é como você disse anteriormente, é posicionamento, né? Você tem que ter lado, tem que ter posicionamento. Construíram a via essa, não houve motivo recorrente, assim, vamos dizer assim, um motivo drástico para que a gente abra a mão do vereador Ivanildo Amaral. Por que nós faríamos isso?
Teria que ter uma explicação, e a explicação, no mínimo, seria uma explicação, no mínimo, vamos dizer assim, escusa de interesses individuais, e eu não acredito que algum dos colegas que ali fecharam compactua com essa situação, porque hoje se pede não apenas novos políticos, porque não adianta você ser novos políticos com velhas manias, novos políticos com uma visão inovadora, com a visão de que a população está clamando por transparência, por posicionamento, contra todas essas maracutaias que vêm acontecendo por aí afora, que a nossa sociedade não aguenta mais. Como o nobre colega Ivanildo falou, vereadora Márcia Pontes, né, é uma pessoa de boa índole, uma pessoa que tem atuado muito bem no Legislativo Municipal, assim como a doutora Terezinha, a vereadora Natalice, suas colegas de parlamento e os demais vereadores também. E tem posicionamento. Eu creio que são só boatos, não é da índole dela, eu acredito que nada disso aí possa estar acontecendo. Agora tudo é possível, né? Cabeça de cada um tem suas sentenças, suas opiniões. Pode não ser da índole dela, mas é da índole do prefeito Alcino Marcelo. Aí eu não tenho dúvida. Então tá bom. Hoje na Câmara, Ivanildo e vereador Anderson, tinha um projeto lá que eu acabei, como a sessão foi suspensa um período, eu acabei saindo e não vi o resultado. Mas tem um projeto lá de aumento do número de funcionários, tanto na Secretaria de Obras, no Departamento Jurídico, na Secretaria de Agricultura e na Engenharia da Prefeitura. Contratação de novos funcionários, criação de novos cargos e readequação do organograma. Isso vai inchar ainda mais a folha, né, da Prefeitura, porque até o ano passado ela estava em questão aí no limite prudencial lá daquela lei de responsabilidade fiscal. Qual foi o resultado desse projeto? A Câmara acabou votando esse projeto lá e não. Como é que foi? A Câmara só votou o projeto de acerto da Secretaria de Meio Ambiente, porque precisava contratar tratoristas. Tem 9 tratoristas, tem 9 tratores e tem 2 tratoristas. Eu vejo aqui o seguinte, eu até falei isso na tribuna de uma forma até meio incisiva. O cara luta para passar num concurso, esses serviços mais pesados, e o cara passa no concurso, depois todos eles dão problema de coluna. Então tem 5 pessoas com problema de coluna. Bom, isso é quem tem que ver o departamento jurídico e a previdência a previdência do município que está sangrando. Por outra situação, nós votamos para poder encaminhar para ter esse extrator trabalhar e atender o pequeno. E o outro, nós regularizamos uma situação na Secretaria de Obras, que 3 para a Secretaria de Obras e 3 para o Meio Ambiente para contratar os 6 tratoristas que precisam. Isso foi acertado sim. Os outros todos foram suspensos e serão alvos de um novo encaminhamento. E um outro projeto, o nobre vereador Anderson pediu vistas do projeto, que foi votado por unanimidade as vistas dele, que ele pediu. A Câmara está olhando esse aspecto do custo, porque realmente a Receita tem que ter a despesa tem que acompanhar a questão da Receita, principalmente naquela parte que não pode ultrapassar 52%, né? E que já é um absurdo, né? Você ter mais da metade da receita do município comprometido só com o pagamento pessoal, né? Você tira a capacidade de investimento total. Exatamente. E Ponto Sacete já tem cerca de 1.000 funcionários já na prefeitura, né? Hoje a administração pública está aumentando o número de funcionários aqui, ela está na contramão de tudo que se espera da administração pública. Hoje o presidente da República está reduzindo de 27 ou 29 para 15 ministérios, né? Mauro Mendes vai fazer a mesma coisa aqui no Estado. Hoje o que se fala é isso, é enxugamento da máquina, né? Porque a crise está grande, problema de receita tem, só em Ponce Lacerda, que eu não sei se essa ideia de que 5 milhões no ano passado de economia, deve estar economizando mais ainda, né? E quando libera dinheiro para doação, né? Doar lá para a Rotary fazer 400 mil para fazer o festival lá de pesca, agora parece que tem mais 5 mil aí para um campeonato de esportes aí, dizer, doando tem dinheiro, para fazer serviço não tem. Como é que é esse negócio, meu amigo? Deixa eu falar ali, o novo vereador complementa, até porque nós discutimos isso exaustivamente na casa hoje. Eu vi, por isso que eu coloquei vocês aqui. A prefeitura precisava contratar esses coisas, tanto é que foi aprovado por unanimidade pela casa.
que acontece? Se a prefeitura não tivesse os recursos que vêm do Estado para a Santa Casa para mudar a questão orçamentária, nós já tínhamos rompido o limite prudencial. Então, a contratação tem que ter um cuidado muito grande para que não incorramos em crime de responsabilidade quando você extrapola o limite de gasto com folha. Que acontece? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Se retirar o pagamento da Santa Casa, estourou o limite prudencial. Ah, é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. É 500 mil por mês, dá 6 milhões por ano. 6 milhões no orçamento representa, o do nosso aqui, mais de 5%. Tá. Não obstante a isso, o orçamento que nós estaremos votando e que tem uma audiência pública dia 21 agora, prevê um gasto com saúde de 28%. Tá tudo bem, podia estar gastando 28%, só que está resolvendo? Então nós gastamos 28%, nós não temos antibiótico na rede, nós não temos... Hoje teve até um cidadão lá na Câmara que foi pedir ajuda, nós estávamos no meio da reunião, não tinha nem como atendê-lo, mas era uma pessoa que precisava de apoio. Uma outra situação, antes, que nós também verificamos lá, que a gente tem que ter cuidado. Você gasta 20% na educação e 28% na saúde. Sobra o quê? Sem capacidade. E aqui vou ter que defender o Alcino aqui. É talvez o prefeito mais econômico que nós temos na região e que nós tivemos na história de Pão Lacerda. Porque ele não gasta mesmo. Não faz. Com secretários em demasia. Nós temos hoje, talvez, o município com o número de secretários mais enxuto, talvez, do país. Porque nós não temos secretário de esporte, nós não temos secretário de Indústria e Comércio, nós não temos secretário de assistência social. Por quê? Porque quando você monta isso, você monta uma estrutura muito grande e acaba onerando muito o município. Anderson. Bom, já que há tanto enxugamento da máquina, eu concordo com o nobre colega Ivanildo, o prefeito vem pregando isso desde o primeiro momento que ele assumiu, né? O que eu questiono é o seguinte, enxugou a máquina. Por que, curiosamente, tantos pedidos de criação, criação, tem mais uma outra situação aí, com relação a cargos, para várias áreas aí que nós podemos perceber, e na maioria delas são necessários. A Câmara, você pode buscar, desde o primeiro momento que o prefeito Alcino Barcelos assumiu, ela sempre deu suporte. Só na área jurídica aí, antes do próprio prefeito Alcino assumir, houve uma mudança na área jurídica da prefeitura, em concordância com o próprio Ministério Público e o prefeito, então, Donizete Dalém. Assim que o Alcino assumiu, ele pediu, antes dele entrar na prefeitura, que nós aprovássemos ainda o novo lotacionograma. Antes dele assumir, ele tinha ganhado as eleições já, foi aprovado, dando suporte à gestão já do Alcino Barcelos antes dele assumir, né? Na sequência, ele solicitou outra mudança na questão jurídica, onde nós da Câmara fomos muito questionados, aprovamos para dar esse suporte, para ele poder ter sustentabilidade e condições cada vez melhores para poder administrar. Então, quer dizer, resumindo, a Câmara sempre deu suporte, mas naquilo que a Câmara cobra em contrapartida, que advém da população, ela não recebe o devido respaldo, ela não recebe a devida atenção, o mesmo respeito, a recíproca não é verdadeira, né? Parece que é parcelado para alguns que ele entende que são prioridades, sendo que quando é para aprovar os projetos, todos aprovam, todos apoiam. Hoje, eu não era nem um pouco favorável a apoiar 2 projetos aí que entraram na pauta, não que nós fôssemos contrário ao projeto, mas o porquê da urgência de aprovação desse projeto, sendo que nós viemos falando da agricultura desde 2017, que não se fazem as ações necessárias na agricultura, não atende o agricultor familiar, não dá suporte e apoio aos funcionários de carreira que lá estão na Secretaria de Agricultura. Maquinários parece que começaram a chegar agora, outros maquinários são questionados de estar em desvio de função e não está atendendo ao agricultor familiar. O programa Rota do Peixe, que esse vereador tanto tem cobrado, que está acontecendo na região e fala que não tem viabilidade para acontecer, entretanto chega lá um projeto para várias contratações. O que a gente espera, porque nós aprovamos, mesmo não concordando, é que realmente se contrate o mais breve possível, já que teve urgência na aprovação, no pedido de aprovação desse projeto, e que a pessoa lá na ponta, o agricultor familiar, é que seja beneficiado.
Foi com essa concordância que nós aprovamos esse projeto hoje. E assim esperamos que na obra, que houve várias questões de cargos aí também, que quando o vereador Anderson cobra a manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica do residencial Tuiú, ou o vereador Ivanildo também, ou a pavimentação asfáltica do Glória, já que está se fazendo com recurso próprio, do residencial Vera, nos atenda assim como nos atenderam lá na Vila Guaporé e na Vila Marechal Rondon e na Morada da Serra, mas não nos anunciaram. Na Morada da Serra foi anunciado. Há essa falta de comunicação com a Câmara também. A Câmara aprova o recurso para essas pavimentações, mas na hora que vai fazer, os vereadores que tanto cobraram, né, nosso colega Vanildo, não são comunicados. E outras situações também que são contraditórias. Os vereadores aprovam, dão todo suporte para que a população receba esses benefícios, certo? Buscamos emendas parlamentares, inclusive, você vai citar aí daqui a pouco uma delas, que é a questão da UPA, né? E, por exemplo, não podia fazer nada nesse município há 60 dias atrás, quando houve a greve, ou 70 dias, eu não me lembro mais há quanto tempo, nem dá 4,35 para as pessoas da educação, os professores, ele disse que vai dar os 4,35 de recomposição. Não é aumento, certo? Mas não pôde dar para o apoio da limpeza, o vigia, da merenda, o TDI, os técnicos, porque diz que extrapolaria o limite prudencial. Temos um vasto número de projetos aí criando cargos para as novas contratações, que eu não acredito muito que vai sair esse ano, né? Aí depende do Poder Executivo, mas que possa sair o ano que vem, senão não tinha razão dele estar mandando esses projetos para a Câmara. E aí, o limite prudencial como que fica? Nenhuma situação onde os pais e os profissionais da educação sofreram por 40 dias aproximadamente com uma greve, com as nossas crianças sem atendimento, né? Com os profissionais se desgastando, porque o prefeito não dava a mínima atenção para o problema encontrado ali. E aí, de repente, agora pode extrapolar ou não vai extrapolar o limite prudencial, essas coisas precisam ser explicadas. E é por isso que a Câmara deveria ter uma postura de segurar e falar, não, nós precisamos que o senhor venha aqui e se explique, nós não somos contra os projetos, nós somos favoráveis, mas nós queremos entender porque antes não podia e agora pode. Mas o que está ocorrendo? A minha pergunta é justamente nesse sentido. Foi o projeto, é de conhecimento público, a cidade inteira sabe de que a prefeitura tem problema de limite, né, do limite prudencial lá, que não pode ultrapassar. Os vereadores olharam isso, assim, foi no orçamento. Na justificativa, Ivanildo, foi na justificativa da contratação, dizendo, ó, embora o município está pedindo essa contratação, isso aqui não vai afetar o limite prudencial, não sei o que, esse negócio todo, foi isso aqui? Porque se não foi, como é que os vereadores aprovam sem olhar isso aqui, Ivanildo? Está aqui o Ivanildo, que não deixa eu mentir. Nós tivemos essa garantia por conta de grande parte do secretariado que estiveram a semana passada lá na Câmara, nos explicando a situação e deixando bem claro que não atingiria o limite prudencial. Nosso questionamento é por que antes, então, se fosse para dar apenas 4,35%, né, por que não se manda um projeto, então, para cobrir as áreas descobertas dos agentes de saúde, que são outras necessidades também que a Câmara vem cobrando há tanto tempo. Entendeu? Fica uma discrepância nessa situação. O que o senhor Alcino Barcelo propõe, e na hora que ele quer propor, vale. Mas aquilo que a Câmara tem levado, os vereadores têm levado no dia a dia, que é uma necessidade da população também, e aí, como que fica? A reclamação da Câmara, Ivanildo, me parece que tem sido muito clara. Eu vejo quase todos os vereadores comentar justamente isso. A Câmara olha acima de tudo a população, né? Tem vereador de oposição lá, o Anderson é um que é tido como um vereador de oposição, mas quando chega um projeto lá, né, é interesse da população, mesmo sendo oposição, vota a favor na história. Votamos a favor. Demonstrando de forma muito clara de que os interesses da população estão acima dos interesses de oposição. A gente tem que administrar para a população, não é para... E o prefeito, a reclamação de vocês é o seguinte, o prefeito entende isso, tira vantagem disso, porque ele acaba fazendo o que ele quer lá, as ações que ele pretende fazer, mas ele não tem o mesmo, ele não dá a mesma reciprocidade para a Câmara. Exatamente. Porque quando ele faz um ato lá, que foi oriundo de um requerimento ou de uma indicação do vereador, ele teria por dever ético avisar o vereador, falar, ó, eu estou vou começar o asfalto. O seu pedido. Começando o asfalto lá porque o senhor pediu, então está aqui, vereador, estou fazendo isso. E isso ele não faz
para ninguém. Mesmo ele sabendo que é uma cobrança sua, não faz, ele não faz. Ele faz para quem? Pro Juninho, pro Cela e pro Lero Lero. Eu já vi ele chegar lá, o Lero Lero, o Rogério, o vereador Rogério, eu já vi ele chegar na Câmara, dar uma informação lá, inclusive no começo do asfalto da Morada da Serra, ele deu a informação lá que tinha vereador que não sabia que tinha começado. Aí depois ele justificou que tinha passado por lá e tinha visto na história. Mas a gente sabe muito bem que a realidade é outra, né? Eu acho que tudo isso, Vieira, é uma forma de governar. E quando você coloca, vocês verificaram, além de ter esse projeto passar por todos os vereadores, no mínimo com 2 dias de antecedência, e tem um parecer técnico da Câmara, do aparato técnico da Câmara. E outra coisa, o prefeito, se ele mandar um projeto que ele extrapola o limite prudencial, está gessando a perna dele. Está gessando ele inteiro e a gestão. Então, esse medo, essa preocupação nós não temos. A preocupação do Anderson e da maioria dos vereadores é tentar colocar a Câmara no ostracismo, quando, na verdade, não se faz nada sem a participação direta da Câmara. Chega o projeto na quinta-feira e precisa votar na segunda, nós atropelamos o processo, corremos atrás das comissões de parecer, por gentileza, por favor, corre atrás, pega o parecer, vota 2 vezes na segunda-feira para atender o chamamento que é de interesse da população. Entendeu? Como a gente tem feito. Não tem um projeto pendente na Câmara. Tem hoje 4 projetos que nós tiramos, até para ter uma margem de negociação com o prefeito, porque não tem essa margem. E eu estou falando porque eu fui chamado para uma reunião da maioria e esse foi o assunto da pauta. Então, eu acho, ou nós temos uma mão de 2 vias, ou não dá para ter uma mão só. É só do executivo para o legislativo, quando na verdade tem que ser outra coisa, né? E talvez aí resida um pouco da dificuldade de aceitar Ivanildo como presidente da Câmara. Eu não vou ser oposição pela oposição, que isso não se faz, não se aceita isso. O que é de interesse da população, né, Anderson? Nós vamos votar, doa quem doer. Nós vamos continuar buscando emenda? Vamos continuar buscando emenda. Nós temos compromisso com o deputado Leonardo, com os outros deputados da região, temos compromisso. E vamos carrear o que for possível para Pontes Lacerda. Quando nós falamos Pontes Lacerda, nós falamos no prefeito Alceno, na Câmara Municipal, todos os cidadãos e todos os segmentos da sociedade. Eu acho que se nós não conjugarmos esse verbo, nós, não adianta. Enquanto estiver falando, eu fiz, eu vou fazer, isso eu não vou fazer porque é vereador fulano de tal que me pediu e ele é minha oposição. Não tem oposição. Oposição você constrói e você desfaz quando você atende o cidadão. Você não atendendo, o que acontece? A rixa só cresce. Tá certo. Bom, eu preciso do intervalo comercial, mas depois nós vamos continuar falando aqui com o vereador Anderson, com o Ivanildo também, e aí nós vamos falar sobre a questão do residencial Turiú, que, né, é interessante a gente passar lá, e a questão da UPA também, né? O dinheiro já está aí, o prédio está pronto, desde a época do Zete, o dinheiro está aí, é emenda parlamentar do deputado Ezequiel Fonseca, né? Acho que era em torno de 1 milhão, né, em cima desse valor. Está lá, o Ivanildo já propôs uma época ali que a UPA fosse cedida, né, para Santa Casa operacionalizar aquilo lá. Ao meu ver, né? É a salvação da Santa Casa. Né, estamos deixando de ganhar dinheiro. A UPA parada, né, ela está deixando de ganhar um dinheiro por mês lá, não sei quanto, não sei se é 200 mil, 250 mil. A UPA fronteiriça e Porte 2 hoje vai a 450 mil reais. Então, por mês. Então, a cada mês que passa, com a UPA parada, do jeito que está lá, nós estamos deixando de ganhar, o município está deixando de arrecadar 450 mil reais. Se o hospital inteiro recebe 450 mil, a UPA mais 450 é a solução da Santa Casa. E aí, isso nós vamos falar depois do intervalo. Estamos de volta. E aí nós prometemos que agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre a questão do... Bom, primeiro, vamos pela ordem aqui, Anderson. Você fez um requerimento hoje na Câmara lá, pedindo a recuperação da pavimentação asfáltica, e nós vimos aqui que não é só questão da Morada da Serra que está com problema, né? Tem outros lugares que estão com problema, e não é só questão de pavimentação também não, né? As pontes também, as cabeceiras de ponte, o lado das pontes, que foram feitas agora, né, construídas agora, estão todas com problema, foram mal concluídas mesmo, né? Então, na verdade, nós temos essa obrigação como fiscalizadores de estar
apertando o executivo, tornando ele ciente dessas situações, tá? Eu e o Ivanildo também sempre tem feito esse trabalho, assim como outros colegas vereadores também. E com relação ao Residencial Tuiú, porque é um bairro que está, assim, no meu entendimento, abandonado pelo executivo municipal, né? O asfalto lá está totalmente precário, e se deixar do jeito que está, vai cada vez ficar pior. Então a gente fez esse requerimento porque nós cansamos de mandar indicação, cansamos de cobrar no plenário, durante a sessão ordinária. Então nós estamos mandando requerimento para ver se ele se posiciona. Às vezes até se posiciona. O problema é que o executivo, quando ele não quer te dar uma resposta para você não levar junto com ele os méritos das ações executadas, ele não dá uma data prevista, mesmo que ele vai lá depois e faça. Não, esse foi um pedido do Ivanildo, ou foi um pedido do Anderson, não vou atender. E veja bem, em contrapartida nós sabemos que ele recebeu aí benefícios ainda da época do prefeito Donizete, sobre lama asfáltica, sobre material para ser utilizado em obras como essa. Aí vem as pontes. As pontes são um sonho muito antigo aí, de vários anos das pessoas, que elas sejam de concreto. Parabenizamos aqui o executivo pela execução das obras, mas sempre deixando bem claro que a gente espera que ele esteja fazendo, vamos dizer assim, que ele esteja fazendo com qualidade, a qualidade necessária que requer obras como essa para que o nosso dinheiro não vá para o ralo, né? E assim é o asfalto também da Morada da Serra, daquela via principal, aquele asfalto mais antigo, né? Tem as nossas cobranças também com relação aos meio-fio, guias e sarjetas, que precisam ser feitas até mesmo para dar garantia da própria obra de pavimentação asfáltica, que a gente tanto tem cobrado, o vereador Ivanildo tem cobrado, e nós recebemos recentemente o projeto de lei. Causa curiosidade aí a demora em algumas ações, já que você se planejou em fazer a obra de pavimentação asfáltica. Assim como a própria sinalização de trânsito, né, Ivanildo? Que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. O que ocorre? Você faz uma economia enorme em várias áreas, mas você faz uma economia, às vezes você perde de vista a segurança das pessoas, a saúde das pessoas, e coloca em risco a vida das pessoas. Tem situações que elas são gravíssimas se você for analisar, porque com o tempo você está prejudicando vidas. Tá certo. Bom, com relação à UPA, eu gostaria de ver o posicionamento de vocês hoje, porque você comentou também a questão da UPA, né? Hoje na Câmara, e você também comentou lá. Sim, mas eu queria complementar. É tão simples lá do Tuiú, é um bairro tão pequeno, uma operação tapa-buracos pequena, e a lama asfáltica que está fazendo a cidade resolve o problema imediato do bairro. Tão curto. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. O Residencial Tuiú é um bairro regular? Ele não é irregular lá? Não, regular, legal e legítimo. Opa. As pessoas lá têm documento dos terrenos, tudo lá. Tinha alguns que não tinham, mas passou para o município, não, vereador, a disponibilidade e a condição dele fazer isso. Tem uma lei federal que garante ao município a titulação hoje de terrenos que estão irregulares por vários anos. Assim como a Vila São João também? Nós temos 212 chácaras no perímetro urbano. Dessas 212 chácaras, a grande maioria já está regularizada, mas um grande número, sem número de terrenos não estão regulares. Ou porque o proprietário não procurou a regularização, ou porque a prefeitura não tinha aparato. E agora o doutor Itamar foi nomeado para ele acompanhar pessoalmente isso. A semana passada entregaram vários títulos, num trabalho difícil deles, e tem um Paulo que eu acho que é um dos grandes funcionários que a prefeitura tem e está fazendo um trabalho espetacular. Perfeito, bem lembrado. Bom, vamos agora com relação à UPA. Você comentou hoje lá que o prédio está pronto desde a época do prefeito Donizete. Eu até já não sei se o prédio não precisa já fazer uma reforma, né? Até pelo tempo que tem, né? Quanto tempo está lá. O dinheiro para aquisição dos equipamentos já está no caixa da prefeitura, né? E é mais de R$1 milhão, né? Eu lembro que o próprio deputado Ezequiel Fonseca comentou que era, não sei se era 900 e pouco ou 1.300, 1 milhão. Não, é 1 milhão mais uma emenda suplementar de 100 mil. 1 milhão e 100 mil. 1 milhão e 100 mil, né? Uma emenda parlamentar. Você comentou lá, Ivanildo, que você já tinha feito um pedido, né? Ou tinha proposto para que a Santa Casa encampasse aquele serviço da UPA ali, que ela já faz hoje aquele serviço, né? No pronto atendimento. Deixa eu fazer uma colocação. A Santa Casa é responsável por toda urgência e emergência, não só de Pão na Serra, mas como também da região. Numa sala. Praticamente numa sala de urgência e emergência. O resto são suplementos. Aí você tem uma UPA, um aparato de 1.083 metros só para atendimento de urgência e emergência. Onde você pode ter um raio-x, onde você pode ter um laboratório, onde você pode ter uma gama de atendimento. Nós autorizamos
para a compra do laboratório mais de R$500 mil. Inclusive, autorizamos em caráter excepcional retirar uma emenda de 182 mil do deputado Van Clay Charles, que era para o raio-x, para comprar o laboratório, que também é tão urgente e necessário quanto. E agora a prefeitura comprou e já fez um termo com a Santa Casa do novo raio-x que já chegou. Diga-se de passagem, um raio-x moderno, digital e que vai atender a demanda nossa por muito tempo. Tá, tudo isso, entregando essa UPA pronta, a Santa Casa vai continuar com o mesmo aparato técnico. Vamos ter que aumentar. Vai aumentar um médico da emergência, mais 2, 3 enfermeiros e técnico. E vai receber 450 mil. Por mês. Com mais do que ela recebe do Estado, nós vamos tirar toda a dificuldade financeira da Santa Casa. Esses 450 mil, Ivanildo, é recurso do governo federal. Governo federal. Especificamente para a UPA. A UPA. O que então nós teremos? Nós teremos solucionado o problema da urgência e emergência. Temos um acordo agora, e o André sabe desse acordo, com o deputado eleito, deputado federal, Dr. Leonardo, para a criação de uma UTI aqui. Se nós não tirarmos a urgência e a emergência que está lá na Santa Casa atualmente, nós não vamos ter uma sala com acesso fácil para ter UTI. Então nós já temos essa sala. Se nós deslocássemos para a UPA, nós teríamos um aparato para poder atender. De posse, Vieira, olha só o desdobramento, de uma UTI que seja apenas 5 leitos, o pessoal de Cáceres monta aqui a tão esperada e decantada hemodiálise. Porque não existe hemodiálise sem UTI. Então, o nosso pensamento, né, Anderson, é muito maior do que pensa o poder público em achar que a UPA não vai acontecer, que o programa da UPA faliu. Faliu realmente. Só que quem tem a UPA, que recebeu 1 milhão e tanto do governo federal, tem que fazê-la funcionar. Não haverão mais UPAs para os próximos programas. É isso que a gente tem que saber. Tá. Bom, esse é um assunto interessante, eu acho que cabe um outro programa específico para isso. Vou falar disso aqui. Até porque a gente precisa saber, assim, inclusive, a questão do hospital. O hospital é um hospital particular. Eu não sei se cabe todos esses, vindo UTI, recurso do governo, UPA, recurso do governo. São contratualizações do Estado individualmente por leito. Entendeu? Então é altamente rentável para o hospital. O hospital quer, eu não tenho dúvida. E até sugerimos para o deputado Dr. Leonardo que trouxesse para cá o pessoal de Tangará, que já tem os leitos credenciados. Porque você comprar o leito e colocar aqui até que não é difícil. Ele vem numa emenda parlamentar, eu quero ver credenciar. Então é importante que nós tenhamos já esse prévio credenciamento. E o pessoal de Tangará tem. Tá certo. Vereador Anderson Barbosa, o senhor comentou também a questão da rua Joana Canuto. Joana Canuto, onde é que fica essa rua? A Joana Canuto fica ali na Vila São Pedro. Aqui em cima da Cervengue, aqui perto da Cervengue. Isso. A Joana Canuto, ela é uma emenda parlamentar federal do deputado federal Ezequiel Fonseca também, no desdobramento de 250 mil reais, com mais 250 mil do governo do estado, mas esse valor caiu em virtude de algumas regulamentações que existem por ser uma obra federal, e ela estava parada e pelas informações extraoficiais que nós recebemos, ela não saiu em virtude de licenças ambientais, que no meu entendimento, quem tinha que estar fazendo esse gerenciamento é o próprio executivo. O executivo tem um setor muito competente dentro da prefeitura, que são os setores de carreira, que são o setor de convênio, as pessoas ali da engenharia, que fazem o que podem, mas, de repente, falta aquele toque político, aquele empenho político. Eu lembro aqui da gestão Nilton Mioto, o próprio Donizete da LEM, em cima de emendas parlamentares, são raros as que eles perderam. O Nilton, então, eu não posso nem mencionar. Você pode ver, é legal fazer, o prefeito Alcino está fazendo com recurso próprio. Parabéns, ótimo, é corretíssimo. Mas por que não se desdobrou e não correu atrás de fazer valer as emendas parlamentares, sejam elas federais, estaduais, entendeu? Sabendo que tem que ter esse cuidado, tem que ter essa gestão, e que o próprio gestor, quando se compromete a assumir um município, ele sabe das situações que estão ali. O Alcino sabia até a diferença de UPA 1 para UPA 2 quando foi assumir. Qual a dificuldade de colocar elas para funcionar? Porque para ele é muito mais fácil deixar o recurso lá em rentabilidade financeira, enquanto pessoas estão padecendo por falta de uma saúde de melhor qualidade, já proposta pela Câmara, através do Ivanildo,
que se agregasse esses recursos que vêm mensalmente para a UPA. Fico feliz em saber, espero que todos os meios legais estejam sendo cuidadosamente verificados, que o raio-x que nós tanto brigamos, que é um dos itens nessas ações dos 1 milhão e poucos reais, viabilizado pelo deputado federal Ezequiel Fonseca, está sendo instalado lá na secretaria, aliás, no Hospital Vale do Guaporé, na Santa Casa, para atender nossa população. É um resultado de um trabalho nosso, do vereador Anderson, de outros vereadores, do empenho conjunto, que vem de 3, 4 anos atrás, que as coisas não saem do dia para a noite. Agora, causa curiosidade, o prefeito dá entrevista direta aí falando assim, nós estivemos na inauguração da quadra da Escola Municipal Sanária, na qual fiz questão de frisar o empenho do vereador Ivanildo, do ex-vereador Romes Amorim, eu que estive na legislatura passada, do ex-diretor da escola, do atual diretor da escola e do próprio prefeito Alcino, que está na gestão de tornar aquilo ali realidade, mas que é um projeto que vem num processo e que nós é que construímos juntos. É assim que funciona. Aí no discurso ele sempre fala que os prefeitos têm que aprender que obras têm que começar e finalizar. Detalhe, ele quando foi assumir a prefeitura sabia das obras que estavam finalizadas, sabia dos recursos que tinham disponíveis, sabia do compromisso dele. Ele não foi desavisado, assumiu e concorreu e depois assumiu porque quis. O detalhe é que já que ele está falando dos demais prefeitos de não deixarem obras sem finalizar, por que a UPA até hoje não funciona? Por que o PSF do Residencial Glória até hoje não funciona? E a creche do Residencial Glória, Ivanildo, só vai funcionar por causa de um termo de ajustamento de conduta que ele teve que aceitar do Ministério Público porque ele já ia ser penalizado sob multa das creches não estarem funcionando, não terem sido finalizadas. Sob denúncia na Câmara, queria abrir um processo, um procedimento e foi salvo por uma liminar do tribunal que ainda está sob júdice. Ela está liminarmente garantindo a ele direitos, mas ela vai a plenário. E aí? E no discurso, ele dá a entender para a população que ele está fazendo coisas que os outros não fizeram. Não, é uma obrigação dele. Ele se candidatou para isso. Ele é gestor do município para isso. E ele está fazendo muito dessas obras, salvo engano, vereador Ivanildo, por exemplo, até do esporte lá, Vila Olímpica, com relação de decisão judicial. E dá a entender para a população que... A iniciativa é dele de resolver o problema. É ele que está resolvendo espontaneamente. Se ele está resolvendo espontaneamente, por que até hoje o PSF do Glória, a UPA, a creche, não estão funcionando, se ele é tão espontâneo? Porque quer economizar a qualquer custo. Do Vera, falta 5% para terminar, para concluir. O PSF do Vera, bem lembrado, 5%. Porque ele vê a economia e esquece do valor, na minha opinião, das pessoas que necessitam da saúde, seja na UPA, seja no PSF do Glória, seja no PSF do Vera, ou das pessoas que precisam das vagas nas creches. Sobrecarregando os outros PSF, né, Anderson? Exatamente. Porque tem PSF com 7 mil pessoas, quando na verdade o PSF não pode ultrapassar 5 mil pessoas. É uma comunidade restrita. Agora, aqueles bairros estavam desassistidos, tanto o Glória como o Vera, que são bairros que cresceram desordenadamente, diga-se de passagem, e cresceram muito. Se alguém aqui não conhece o Vera, vai ver o nível das casas que tem naquele bairro hoje. Vê o nível de investimento que já fizeram naquele bairro hoje. No Residencial Glória é a mesma coisa. Agora, ele carece de infraestrutura. Não tem creche, não tem PSF, não tem escola, que precisa ter, tem que deslocar longe para poder vir. O município cresce e não dá para pensar no hoje. O município, você tem que fazer obras maiúsculas, que ela possa atender com 2, com 5, quiçá no mínimo com 10 anos. Fora isso, é dar um tiro no pé. Aquilo que o pessoal fala, né, que os grandes líderes estão sempre à frente do seu tempo, né? Estão sempre olhando lá na frente da história. Prefeito que olha asfalto, acha que está fazendo grande coisa, grama, planta palmeira e acha que está fazendo grande coisa, está deixando de ver emprego, geração de renda, desenvolvimento econômico, crescimento do município, né? Distrito Industrial virou novela, né? Está tudo parado, tem 2 anos, ele sentou em cima, está sentado em cima, né? Então realmente fica complicado. Bom, mas para encerrar, Anderson e Ivanildo, nessa semana eu coloquei, eu acho que o Ivanildo, como não me falou nada, eu imagino que ele não tenha lido. Nós colocamos uma matéria no meu site, Ivanildo, colocando a questão dos amarelinhos, a possibilidade de colocar, né, de se implantar agentes municipais de trânsito aqui em Pontes de Lacerda, né? E eu digo, e disse no
no meu comentário, no meu artigo lá, disse que é só na base da pressão, né, para que isso saia aqui em Poço Lacerda. E a gente sabe, hoje, todo dia, nós não temos um dia que a gente não divulgue um acidente de trânsito em Poço Lacerda, e grande parte dele, a maioria deles, é por imprudência do motorista, ou o pessoal está inabilitado para dirigir. Inclusive, aí eu sugeri, Ivanildo, tá, que você como vereador, ou com os vereadores, passassem para o prefeito, tá, todo o processo, desse para ele de graça isso, que ele não tivesse o trabalho, nem mesmo de passar para a assessoria jurídica dele, para formalizar um parecer para que o assessor jurídico está cheio de coisa para fazer, põe na gaveta e espere lá. Sabe, se de repente a Câmara, não sei se... É possível, porque a Câmara vai possível fazer. Só para te adiantar, Vieira, ele sabe, anexei a indicação, a condenação municipal e a lei federal que permite a contratação sem sofisma ou sem qualquer outra situação. E vou dizer por quê. Porque nós imaginávamos que não poderíamos criar a guarda municipal. E a lei não permite, porque nós não temos 50 mil. Agora, os amarelinhos nada tem a ver com guarda municipal. Né, municipalização do trânsito. E nós acrescentamos tudo que o município precisava ter, segundo a dona Fátima, que é a responsável pelo trânsito lá na prefeitura, ela falou que tem. O município aderiu ao Sistema Nacional de Trânsito, tá, e tem convênio com o governo do estado, né, para a polícia, né, para fazer essa parte da fiscalização. Então, basta a vontade política do prefeito Alcino Barcelos de criar, de instituir os guardas municipais de trânsito. É uma polícia administrativa. Não, Cáceres, né, tem 101 mil habitantes e tem apenas 3 amarelinhos e resolve. Então, segundo a informação na própria lei, é um amarelinho para cada 1.000 a 2.000 veículos. Tá? Então, o que seria 2 ou 3, talvez no máximo 2 ou 3 amarelinhos. Nós chegamos a sugerir 5. Né? Exatamente. Para que tivesse então, estrategicamente bem posicionados na cidade. Mas a ideia, Ivanildo, é assim, ó, que se levasse pronto para o prefeito, ó, está aqui, prefeito, ó, só peça para a procuradoria olhar, está de acordo, então assine, o prefeito assina aqui, entendeu? Porque senão sempre vai ter aquela desculpa. E eu até tomei a iniciativa de colocar, de repente, podia criar uma lei, a lei Ivanildo Amaral na história. Né? Não, foi iniciativa sua, é louvável isso, né? De se colocar pronto para o prefeito. Ó, prefeito, só falta assinar. Deixa eu fazer uma colocação aqui que a população precisa saber. Infelizmente, o vereador não pode legislar, e eu não posso fazer isso, constitucionalmente e regimentalmente, né, Anderson? Nós não podemos legislar sobre quaisquer matérias que onerem o município. No máximo, nós podemos fazer indicação, que é passível da aceitação ou não aceitação do executivo. Então, o vereador pode muito pouco perto daquilo que imagina que nós podemos, lamentavelmente. Eu posso pegar um projeto, ter a assinatura dos 11 vereadores, ele não tem o poder final de legislação, se gerar custo, se não tiver previsto no PPA, na LDO e na LOAS. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tá certo. Bom, a gente está encaminhando para o encerramento do programa e eu gostaria de agradecer a presença do vereador Anderson Barbosa, né, e dizer que é sempre bom tê-lo aqui para a gente conversar sobre esses assuntos aqui de interesse de Poço Lacerda. Inclusive, acho que vocês fizeram hoje o jogo do prefeito, hoje lá na Câmara Municipal. O jogo do prefeito Alcino Barcelos lá. O prefeito já sabe que a Câmara, quando ele manda um projeto de suplementação de verba, ele já sabe que vocês não vão aprovar tudo. Todas as vezes vocês já fizeram isso, desde o começo, né? Então, ele sabe assim, ó, se eu pedir 10, eles vão dar 5. Se eu pedir 15, eles vão dar 7, vão dar 8. E ele pediu 9 para ganhar 5, e foi exatamente o que ele quis. Ele acabou ganhando, levando exatamente o que ele queria lá. Acho que já foi aprovado 5%, não foi? Foi aprovado. Foi aprovado hoje 5%. Na próxima, vocês podem contar, esse ano ou ano que vem. Ele vai pedir 9 ou 10, porque ele sabe que ele precisa de 5 e a Câmara vai aprovar, vai fazer o jogo dele. Em outro programa eu vou te explicar o que é isso aí, para você não falar mais essa besteira. Certo. Mas ele pede a mais lá nisso, para levar menos, que sabe que a Câmara não vai dar, né? A Câmara que menos aprovou, nós aprovamos agora com isso 16%. A Câmara da região que menos aprovou até hoje aprovou 25%, de todas as câmaras da região. Uhum. Não nos convence, porque cada caso é um caso. Porém, essa é a verdade. 16% de um orçamento de 100 milhões? 16 milhões. Ele tem o orçamento todo, 100 milhões para fazer, e ainda vai ter mais de 16 milhões. Mas fique claro que ele não pode pegar uma figura
financeira e inserir no orçamento. Ele está remanejando dentro do próprio orçamento. Eu até explicava hoje para o novo vereador Anderson, que está muito puto com essa situação, ele era contra, totalmente, veementemente contra. Tanto é que nós reunimos a parte, 6 vereadores reunimos a parte para votar o outro quantitativo. Eu apelei para que fosse 5, a culpa é minha, né, Anderson? A culpa é minha da vereadora Natalícia, para que fosse 5, porque daqui uns dias vai chegar outro pedindo mais 3, é certeza, mas é remanejamento interno do orçamento. Não é uma figura nova. Eu sei que você está com tempo para concluir. Só do FNDE. Nós tivemos um superávit esse ano de 3 milhões de reais. Esse superávit, ele faculta ao município, é uma dotação específica para pagar a folha, não pode ser tirado. Em compensação, como veio superavitariamente, ele deixou de gastar, Vieira, 3 milhões do orçamento aqui. Para ele remanejar, tem que ter autorização da Câmara. Se ele não tiver, ele não pode fazer. Eu não estava no orçamento original, não. Não está. É superávit, não está, você entendeu? A emenda parlamentar, o Anderson conseguiu 3 ou 4, o vereador Maxwell conseguiu, eu consegui, ela não consta no orçamento. Porque quando nós fazemos o orçamento, e nós vamos votar agora, tem uma audiência pública, inclusive, nós estimamos a despesa. E nós estimamos a receita. Estima-se. Imagina-se que haverá isso. Porém, nós só sabemos quanto vai ser a despesa. E o que acontece? Aí você tem o que está acontecendo, uma figura conosco. O município que mais emprega, no estado proporcionalmente ao nosso, 3 frigoríficos internos, 2 cooperativas funcionando de ouro, mais a mineradora. Isso não estava no orçamento e nem estava previsto anteriormente. E aí você tem um superávit e cai nessa situação. Isso aqui, nós ficaríamos 3, 4 programas falando sobre isso e que a gente fica muito chateado com essa história. Porque também chega lá na ponta, Vieira, para a população, esse pensar seu, que nós somos coniventes, que nós somos cúmplices do prefeito, mas não, a Câmara tem sido muito dura. Tendo aprovado esse 5%, e o Anderson sabe, para aprovar hoje 150 mil para pagar a energia da Santa Casa, ele tem que mandar uma mensagem para nós. E não bastava ele ter autorização para fazer, porque está engessado. O orçamento hoje do prefeito, 5 mil reais. Para ele poder fazer negócio de maio, teve que pedir autorização para a Câmara. Então, por mais que a gente coloque, ele está totalmente engessado. Essa é a grande verdade, né, Anderson? Parabéns pela eloquência e pelo conhecimento que você tem dessa Obrigado. Na verdade, sim, o Anderson fica, nas palavras do Ivanildo, ele fica puto pelo seguinte. Foi lá. Nós cobramos quanto tempo aqui, o próprio vereador Ivanildo, vocês da mídia local, por exemplo, a melhoria nos recursos repassados para o Hospital Vale do Guaporé através da Prefeitura, o ano passado. Quantas vezes nós cobramos? Todo dia. A falta de respeito do Executivo conosco é que nós achamos errado. Aumentou para 200 mil e ainda houve conversa que foi falar em público que não tinha nada a ver com os vereadores. Hoje, eu estou sabendo que estão pagando 250 mil reais. Então, nossa luta valeu a pena. Nós só não somos reconhecidos por isso. E aí é por isso que quando vem projetos que nem esse, que mesmo que seja de remanejamento, nós temos sim que jogar duro com o Executivo para nós entendermos o porquê desse remanejamento. O que ele está fazendo de todo recurso público, mesmo que seja um remanejamento, mesmo que não seja um recurso novo que está entrando. Por quê? Afinal de contas, ele não precisa de nós para aprovarmos. Não somos nós que damos todo o andamento que o Executivo necessita, e aí na hora do resultado não teve nada a ver com os vereadores. São por ações como essa, por ações que nem você está vendo aí do raio-x, que nós não fomos nem comunicados, uma luta nossa, você tem acompanhado desde o início. É verba do Van Clay, que ninguém nem falou, coitado, que foi o dinheiro dele, vai remanejar para o laboratório. O da UPA. Da UPA é do laboratório ainda é outro, muito bem lembrado. Do laboratório então, do ex-deputado Ezequiel, não, do atual ainda, deputado Ezequiel Fonseca. Exatamente. Por isso que nós queremos uma reciprocidade do Executivo em relação ao respeito que nós temos com as matérias importantes para o nosso município, que nós votamos pensando na nossa população e não em questão política. E não vem essa reciprocidade lá da Prefeitura com relação ao Executivo para nós. É por isso que a gente fica chateado com esse tanto pedido de votação disso e daquilo. Ainda mais se sabendo que teve superávit só na educação para a folha de pagamento, um de 2 milhões a mais de 30 dias e agora mais um de R$1 milhão. Fora outros superávit, recurso inclusive da própria saúde,
que nós aprovamos de sobra do ano passado ainda. A toque de caixa. Exatamente. Teve uma sessão da Câmara que, para você ter uma ideia, foram quase 5 milhões de reais com relação à saúde. E nós não temos compromisso com o desenvolvimento da cidade, nós não estamos preocupados, se toda a oposição fosse assim, né? Aprovando, pensando na população e no bem-estar dessa população, e quem ganha com isso, o próprio executivo também. Você fala isso, o Vieira já cobra de mim toda segunda-feira, que a Câmara é um puxadinho de lá, rapaz. Gente, obrigado. Pena que eu não tenho aquele negocinho que a Câmara tem lá, de desligar o microfone do Anderson, né, e do Evanildo aqui para tirar o tempo dele lá na história. Não, nós estamos com o nosso tempo estourado já, extrapolado, né? Eu agradeço a sua presença. Né? Vou lhe dar ainda, por questão de delicadeza mesmo, mais uns 30 segundos para concluir a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Vieira, pelo espaço concedido à TV Centro-Oeste, ao programa Visão Crítica, que tem contribuído muito aí com esclarecimentos essenciais da nossa sociedade. Que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma excelente semana. Obrigado, Evanildo. Eu que agradeço, porque eu sou toda vítima sua nos últimos 8 anos, toda segunda-feira. Espero que o caso da assinatura da vereadora Márcia naquela cartinha lá de compromisso de apoiar o Ivanildo composição da chapa. Né, na composição da chapa tenha algum valor aí para a vereadora. Ela é séria, eu vou reiterar. Pois é, eu espero também exatamente acredito isso. Na vereadora. Né? Tá certo. Obrigado a todos vocês, obrigado a você que ficou conosco, até mesmo por ter estourado um pouquinho o nosso tempo aqui, mas foi um assunto bastante interessante. E a gente espera voltar a semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.